Boa noite, pessoal. Vou falar para vocês um pouco sobre o regime transitório de um sistema. E de exemplo, vamos utilizar esse sistema aqui no quadro. Ele apresenta dois polos complexos conjugados, posicionados dessa forma no diagrama de polos e zeros. E para caracterizar essa resposta, a gente vai precisar encontrar duas variáveis. O sobrepasso percentual, que vai ser o quanto a resposta do sistema passa do valor em regime permanente dele, e o tempo de pico, que é o tempo no qual a resposta atinge o seu valor máximo. E de uma forma similar ao tempo de assentamento, queremos encontrar os valores do sobrepasso percentual e do tempo de pico em função das posições dos polos. Então a gente vai precisar da resposta ao degrau. Então a gente vai ajeitar o denominador mais um pouquinho. Aí a gente faz a expansão em frações parciais. E a gente reescreve para facilitar a Laplace inversa. Embora as duas primeiras parcelas saiam por inspeção, essa terceira a gente vai ter que multiplicar por 1, trocar o sigma e o ômega d de lugar. Pronto, sendo. Vamos deixar essa resposta anotada aqui em cima. Procuramos agora um ponto de máximo dessa resposta. E para encontrar esse ponto de máximo, nós vamos derivar igual a zero. Vamos utilizar a propriedade da derivada, porque fazer a derivada de y de t no domínio do tempo e igualá-la a zero é muito difícil. Então vamos fazer a derivada em Laplace, que vai ser equivalente a s vezes a transformada de y, porque a gente já tem a transformada de y bem aqui em cima, e fazer a Laplace inversa desse resultado e igualar ele a zero. E agora que calculamos a derivada em relação ao tempo de y de t, nós só precisamos encontrar os valores em que essa função dá zero. Esse termo só vai ser igual a zero se a componente seno for igual a zero, ou seja, em instantes múltiplos de π. O resultado que interessa para a gente é igual a π sobre ômega d. E nesse exemplo, o sobrepasso percentual vai ser a saída no tempo de pico menos 1, que vai dar a exponencial de menos sigma π sobre ômega d. E só para vocês não esquecerem dele, eu vou anotar o tempo de assentamento aqui do lado. E antes de prosseguir, eu vou dizer os nomes das variáveis que a gente está trabalhando, que é a frequência amortecida ômega d e a constante de tempo sigma. E aqui definimos as duas variáveis, a frequência natural ômega n e o fator de amortecimento xi, tanto da forma matemática quanto de uma forma gráfica. Mas se o problema te der ômega n e xi em vez de sigma e ômega d, a fórmula de ida como a de volta estão apresentadas no quadro. Mas o nosso foco não deve ser essas variáveis, e sim essas, como elas se relacionam. Vamos então tentar reescrever essas variáveis em função dessas outras duas, mas além disso também queremos uma forma de partir dessas condições e chegar nessas variáveis. Logo devemos escrever ômega n e xi em função do tempo de pico e do sobrepasso percentual. Eu confesso que encontrar o xi em função do sobrepasso percentual até que dá um pouco de trabalho, mas você só precisa lembrar da fórmula final, e aqui estão as fórmulas. Isso que a gente viu foi a dinâmica de segunda ordem. A dinâmica dominante vai ser a dinâmica dos polos mais lentos do seu sistema, desconsiderando quaisquer zeros. Por exemplo, se observarmos esses dois sistemas H1 e H2, os polos mais lentos de H2 são esse par complexo conjugado, e os polos mais lentos de H1 é esse polo em menos 4. Logo, a dinâmica dominante desse sistema vai ser de primeira ordem, enquanto a dinâmica dominante desse sistema vai ser de segunda ordem. Esta é caracterizada pelo par de polos e essa pelo polo simples. Agora eu vou falar para vocês sobre o LGR. Ele diz pra gente onde vão parar os polos em malha fechada de um sistema a partir dos polos e zeros de malha aberta desse sistema e do ganho. Basicamente, pegar essa equação, que é a equação em malha fechada, e percebe que os polos da malha fechada estarão localizados onde 1 mais KGR for igual a zero, passando 1 para o outro lado, onde KGR for menos 1. E escrevendo esse menos 1 na forma polar, módulo e fase, a única forma dessa igualdade se satisfazer seria se a fase dos dois fosse igual e o módulo dos dois fosse igual. As fases serem iguais, vamos chamar de condição de fase, e os módulos serem iguais, vamos chamar de condição de módulo. Para desenhar o LGR, veremos uma regra, que é que os polos vão sempre andar em direção aos zeros, e 4 passos, que são esses que estão aí na tela: o eixo real, as assíntotas, o centroide e os pontos de ramificação. O primeiro passo que vamos fazer aqui é o do eixo real. Utilizaremos como exemplo o sistema que está no quadro. O primeiro passo consiste em percorrer o eixo real e marcar quais pontos desse eixo são ou não são parte do LGR. Para que um ponto faça parte do LGR, ele deve satisfazer a condição de fase. E a fase tem uma propriedade muito interessante, que é que a fase de um produtório é igual ao somatório das fases. Para esta análise, vamos considerar K maior que zero. Dessa forma, a fase de K vai ser sempre 0 graus. E só precisaremos analisar
a fase de G e a fase de R. A gente consegue ver que eles são produtórios de polos e zeros. A gente consegue separar G e R em somatórios das contribuições individuais de cada polo e zero, onde as contribuições dos zeros ficam positivas e as dos polos ficam negativas. Então, em vez de fazer a contribuição de fase de todo mundo junto, vamos fazer um polo e um zero de cada vez e depois somar todo mundo no final. A contribuição do P2, escolhendo um ponto arbitrário S, com a única condição de que S seja real, ou seja, ele está ao longo dessa reta, temos apenas dois possíveis resultados, que são 180 graus se S for menor do que menos P e 0 graus se S for maior do que menos P. Mas e o par de polos complexos conjugados? Qual é a contribuição de fase deles? Se a gente juntar o par complexo conjugado em uma única expressão, que sempre é positiva, já que ela é sempre positiva, independente do valor de S, a contribuição de fase dela vai ser de 0 graus. E agora, como que sabemos, quando percorrermos o eixo real, podemos dizer se aquele ponto arbitrário faz ou não parte do LGR. Essa região tem fase zero, porque a contribuição dos polos e zeros quando à direita deles é zero. Quando eu estou nessa região, este polo vai ter uma contribuição de 180 graus e os outros dois de zero. Logo, essa região é parte do LGR. Depois de passar do segundo polo, você tem uma contribuição de fase de menos 180, com outra contribuição de fase de menos 180, por um total de menos 360. Isso é a mesma coisa que 0 graus. Então, essa região não é LGR. Depois de passar do zero, você tem 180 graus positivo. Logo, você volta a ser LGR. O macete para esse passo é começar de mais infinito no eixo real e até menos infinito no eixo real, trocando o estado de LGR de não para sim toda vez que você passar por cima de um polo ou um zero, da seguinte forma: não, sim, não, sim. Qualquer polo ou zero com multiplicidade ímpar terá o mesmo efeito de um polo único, e qualquer polo ou zero com multiplicidade par não vai afetar o LGR. Para o cálculo das assíntotas do LGR, observaremos essa função GR em um número S tendendo a infinito. Quando o S é muito grande, S mais P1 é aproximadamente S. S mais E1 também é aproximadamente S. É possível reescrever toda essa expressão como 1 sobre S ao cubo. E botando 1 sobre S ao cubo na condição de fase, encontramos que 3 vezes a fase de S tem que dar 180 graus. Mas não apenas 180. Qualquer outra volta a mais do que 180 também deve ser considerada. Para considerarmos o efeito de mais de uma volta, colocamos o termo 360V. Dessa forma, uma solução de S que dê 180 graus na segunda volta, ela ainda vai aparecer como resposta possível. Para este caso, teremos 3 soluções distintas, porque a partir da quarta ele volta para a primeira solução e o ciclo apenas se repete. E só para ficar mais completo, está aqui o caso com M polos e N zeros. O terceiro passo vai ser o centroide do sistema. Ele é dado pelo somatório de todos os polos menos o somatório de todos os zeros dividido pela diferença entre o número de polos e o número de zeros. E é no centroide que as assíntotas se encontram. No nosso exemplo vai ser isso aqui, e a única coisa de especial é que no polo complexo conjugado você pega a parte real deles na hora de somar. Vamos fingir que o nosso ponto C ficou bem aqui. O último passo que falta é calcular os pontos de ramificação, que são pontos no eixo real em que os polos se encontram para se tornar um par complexo conjugado ou 2 polos reais. Vai ficar mais claro no exemplo. O importante por enquanto é encontrar esses polos, e eles são dados por essa equação da nossa função GR. Numerador vezes derivada em relação a S do denominador, menos denominador vezes derivada em relação a S do numerador. Os valores onde essa equação toda dá zero estão os candidatos aos pontos de ramificação. E para concluir esse exemplo, vamos terminar de desenhar o LGR. O desse exemplo deve ficar desse jeito, em que esse par de polos se junta, vira um par complexo conjugado, volta para esse outro ponto de ramificação e separa aqui, um deles indo para esse zero e o outro indo para a assíntota de 180 graus. Os outros 2 polos restantes vão para as outras 2 assíntotas, a de 60 graus e a de 300 graus. Tudo que vimos de LGR até agora se aplica ao LGR+. Também existe o LGR-. O LGR+ é para ganhos positivos e LGR- para ganhos negativos. Já que agora a fase do K
é de já que agora a fase do K é de menos 180 graus, a fase de KGR, que tinha que ser menos 180 graus, agora que a fase de K é menos 180 graus, o produto KGR continuando igual a 180 graus, faz com que GR tenha que ser igual a 0 graus em vez de 180. Isso faz com que no passo 1, em vez de a gente alternar entre não é LGR e LGR, nós vamos alternar entre LGR menos LGR mais, trocando de um para o outro toda vez que passar por um polo de multiplicidade ímpar. Agora no passo 2, a única coisa que muda é o ângulo da primeira assíndota. O resto das coisas continua o mesmo. Porém, o ângulo das segundas assíndotas é calculado a partir do primeiro. Então os ângulos vão ser todos diferentes. Serão estes em vermelho os ângulos das assíndotas do LGR menos. No eixo real teremos LGR menos, LGR mais, LGR menos, LGR mais. E nesse exemplo, conforme você vai deixando o K mais negativo, esses dois polos vão se juntar no eixo real. Um deles vai vir para a direita, para o semiplano direito. O segundo vai para a esquerda, enquanto esse outro polo vem para a direita, e quando este outro polo, eles vão se separar em um par complexo, um vai subir e o outro vai descer. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então, falou! Temos 4 polos e 3 zeros. Por isso nós usamos o número 3 na divisão. Para a solução 1, utilizamos o i igual a 0, então não aparece nada. Para a solução 2, utilizamos i igual a 1. Para a solução 3, utilizamos i igual a 2. As soluções seguem um padrão bem interessante. Boa noite, pessoal. Vou falar para vocês um pouco sobre o regime transitório de um sistema.